Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei que horas que vocês vão assistir o vídeo. Eu me chamo Luciana de Oliveira Matias, mas todos me conhecem como Deda. Eu tenho um relato aqui, né, que esse relato possa servir de lição para muitas pessoas e que muitas pessoas se aceitem, né, do jeito que elas são. Eu tenho um relato de 2011, dia 5 de fevereiro de 2011, eu fui a Tropê. Eu sofri um acidente de carro, né? Eu acho que vocês estão me entendendo. E a partir desse dia, minha vida mudou. Eu posso dizer que minha vida mudou muito. Se eu falar que no início eu não fiquei triste, não fiquei abalada, não fiquei abatida, é mentira minha, né? Porque devido disso que aconteceu comigo, como eu, né, era uma pessoa normal, né, como os outros dizem, normal, eu no início fiquei triste, né, quando eu tive noção do que aconteceu comigo. Mas até então, quando eu sofri o acidente, lá mesmo no local do acidente teve um momento, tinha acabado de acontecer. Eu me olhei, né, vi meu corpo deitada, né, e, e o carro sobre mim, né? Eu vi uma coisa que eu desmaiei na hora. Então eu só acordei acho que já era meses no hospital, né? Na UTI. Mas até então, até então eu não sabia do que é que tinha acontecido comigo. A única coisa que eu sabia era de horas, porque no leito onde eu fiquei, no box, era de frente um relógio. Então eu tinha noção de horas, mas eu não tinha noção de onde eu estava, o que eu estava fazendo ali, o que tinha acontecido comigo. E também tinha lembrança, às vezes, de pessoas conhecidas. Então, até então, era como se eu estivesse ou sonhando, né? E demorei para acordar desse sonho. Eu posso dizer que não foi nenhum pesadelo, foi um sonho, porque eu vi as pessoas que eu conhecia, meus familiares, meus irmãos, minha falecida mãe, minhas primas, minhas tias, né? O pai do meu filho, meus sobrinhos, né? Que são. Eu não tenho sobrinhos de sangue, mas tenho meus primos mais novos que me chamam de tia, me dá benção. Então, no início eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E quando você está numa UTI, no CTI, eles vão tirando o sedativo do paciente aos poucos. E quando foram tirando o meu sedativo, eu começava a vir flash na minha cabeça do que é que tinha acontecido comigo, mas até então eu não sabia direito se aquilo mesmo tinha acontecido comigo e onde eu estava. Eu só pude ter noção de, de ter certeza de onde eu estava quando foi um visitante me visitar que era um vizinho meu que já faleceu, né? Que todos aqui conhecem, Melquisedeque dos Santos. Ele foi me visitar e isso eu fazia com todas as pessoas que iam me visitar. Eu batia a boca, só que a pessoa não entendia, né? Porque quando a gente está com a traqueostomia, não sai voz. A voz fica abafada, né? Então só ele entendeu, conseguiu ler minha leitura labial. Eu batendo a boca para ele, perguntando para ele onde eu estava, e ele falou para mim, Luciana, você tá no hospital. Só que ele não falou comigo por qual motivo que eu estava no hospital. Aí, depois desse dia, que eu já passei a ter noção, já sabia onde eu estava. Aí, como eu já sabia a hora que as pessoas chegavam, porque eu tinha um relógio de frente ao meu box, eu já começava todo dia, quando chegava aquela hora na parte da tarde,
esperar as pessoas ir me ver, né? E comecei a ter noção de ver as pessoas, de ver os vizinhos, de ver meus familiares. Só que na UTI, no CTI, eu fiquei em torno de 56 dias. E quando chegou em março, eu não me lembro a data de março, eu fui transferida da UTI para uma enfermaria. Nessa enfermaria tinha bastante paciente. Eu acho que era uma enfermaria no terceiro andar do Hospital Dom Pereira Nunes, unissex, porque tinha, como tanto tinha mulheres, tinham homens também. E eu fui transferida para essa enfermaria. E nesse dia, assim que eu fui transferida, o primeiro dia, eu recebi a visita da minha falecida mãe. Minha mãe chegou, ficou comigo de acompanhante, né? Que eu precisava de acompanhante. E minha mãe ficou o primeiro dia e o segundo. Nesse segundo dia, eu fui transferida para uma enfermaria sozinha. Tinha 2 leitos, mas a única paciente que estava lá era eu. Como minha mãe estava comigo, minha mãe foi comigo. Só que quando chegou no terceiro dia, eu me lembro que os médicos falaram alguma coisa com a minha mãe e proibiram minha mãe de ficar de acompanhante comigo. Aí eles foram descobrir que eu não podia ter acompanhante porque eu estava com bactéria e infecção hospitalar, então eu só poderia receber visita. E a visita tinha que usar, né, o roupão, botar a luva, botar máscara, para poder me visitar. Até então, minha comadre, né, que é minha prima, a madrinha do meu filho, Elizabeth, conseguiu brigar com eles lá no hospital lá, conseguiu que liberasse acompanhante, né? Porque como eu não me movia, não me movimentava, e eu precisava de acompanhante, ela conseguiu com que deixassem eu ter acompanhante. Até então, mesmo lá no terceiro andar, já estava sem sedativo, só estava tomando de medicamento, né? Tomando soro, tomando remédio, até que melhorasse a infecção hospitalar, né? As bactérias. Mas até então ainda não tinha noção das sequelas que eu tinha ficado. Que é isso aí que foi mais triste para mim, as sequelas e as cicatrizes que ficaram no meu corpo. Porque todo mundo sabe, né, que uma mulher e um homem não gostam de ter cicatrizes no corpo, né? A pessoa fica com vergonha de se mostrar. E no início, quando eu tive alta do hospital dia 22 de julho de 2011. Dia 21 eu fiz uma cirurgia, botei uma pratina na minha canela, na perna, né? Que foi que eu tive a fratura de tíbia. Usei fixador e fiz uma cirurgia botei a pratina no dia 21 de julho de 2011. E dia 22 de julho de 2011 eu tive alta do hospital, ir embora para casa. Até então eu queria era melhorar, eu queria ir para fisioterapia, né? Que lá mesmo os médicos já me deram encaminhamento. Aí aqui eu consegui pelo posto no início e fiquei fazendo fisioterapia no hospital, de 2011 a 2013. Até então eu não conseguia me movimentar direito, né? Até para mim ir para o carro eu tinha que ir no colo. Era cama, cadeira de roda, cama, cadeira de roda, cadeira de roda, cama. Até para ir no banheiro eu precisava de ajuda. Mas ali no momento, no começo, eu achava que eu ia voltar a ser normal, né? Como eu era, né? E eu fui vendo aos poucos que não era bem assim. Eu já comecei a ter noção das sequelas que eu tinha ficado. Eu tive uma lesão de plexo braquial no meu braço esquerdo. Eu tive uma paralisia, né? Uma hemiparesia na minha perna esquerda, porque eu tive TCE, né? Grau mediano, que é traumatismo craniano encefálico. E fora as fraturas, né? No corpo, né? No meu cotovelo direito,
na minha perna. E de 2013 em diante, minha vida começou a mudar, eu fazendo fisioterapia no hospital, e o fisioterapeuta me botou de pé. Essa foi a primeira vez que eu fiquei de pé, com ele me segurando. Dali eu me debulhei em lágrimas, né? Chorei primeira vez de 2011 até 2013 para poder ficar de pé. E daí eu passei a melhorar mais, porque aí eu fui fazer fisioterapia numa clínica também, né? Aí já comecei a melhorar mais. Até então ainda não tinha vergonha das minhas sequelas e nem das cicatrizes. Eu fazia tudo certinho, né? Porque eu ainda achava que eu ia, né? Voltar a andar ao normal, do jeito que eu era. E depois, ao decorrer do tempo, eu pude perceber que não era bem assim, né? Que meu acidente, pude perceber que meu acidente foi um acidente muito grave e que mesmo eu fazendo fisioterapia, né? Que eu tenho que fazer pelo resto da minha vida, eu não iria voltar a andar normal, eu não iria ter movimento no meu braço esquerdo, porque eu tive a lesão de plexo braquial. Não tive tempo para cirurgia, porque no hospital eles estavam querendo que eu melhorasse do que era pior, que era o traumatismo craniano encefálico. Então, foi passando a lesão de plexo. E para a cirurgia de plexo braquial, tem um prazo de 6 meses. Até então, eu tive alta com 4 meses e 15 dias, né, do hospital, mas para mim conseguir uma consulta pro neurologista, a primeira consulta eu paguei. Só que o exame era muito caro. O nome do exame é chamado eletroneuromiografia. E esse exame é muito caro, né? De repente, quem assistiu o vídeo pode saber que esse exame é muito caro. E quando eu fui fazer esse exame, já tinha ultrapassado os 6 meses, quando eu fui transferida para o INTO para fazer tratamento lá. E quando eu cheguei, eu já fui direto encaminhado para o neuro também, né? O neurocirurgião, para poder fazer a cirurgia no meu braço. Só que quando eu cheguei lá, o médico me falou: Dona Luciana, já não há mais tempo de você fazer a cirurgia do plexo, porque já passou o prazo é de 6 meses. Então, a única coisa que a gente pode fazer é que ele não, que ele venha melhorar para você ter uma vida tranquila com ele, né? Que ele você não sinta ele pesado, que ele não possa afinar muito, né? Que ele não possa travar. Então, nós vamos fazer fisioterapia para você ter uma melhora de vida com um braço sem movimento, porque voltar a ser o que era, ele não volta mais e não dá tempo de cirurgia. Então, nisso aí eu vou voltar, né? Eu indo fazer fisioterapia, me tratando, me cuidando. Até então, igual eu falei pra vocês, eu não tinha vergonha das cicatrizes, nem das sequelas. Eu queria era melhorar. Aí chegou o ano de 2014. Foi quando eu pude ter noção direito do que tinha acontecido comigo, aquelas cicatrizes feias, aquelas marcas, sequela, começou a me incomodar. Aí eu chorava, eu perguntava a Deus por que disso tudo. E eu não me aceitei de início, né? 2 anos após meu acidente, em 2013, eu não me aceitava com aquelas cicatrizes e com as sequelas. Aí eu comecei a me tratar com psicólogos, terapeuta, psiquiatra. E de 2013 foi até 2021. Quando chegou em 2021, que foi na pandemia, que eu pude me aceitar do jeito que eu fiquei pós o acidente. Eu tinha que agradecer a Deus porque eu estava viva. Estava viva e saudável, com a saúde em dia. E eu não tinha que estar reclamando de cicatrizes de marca. Cicatrizes de marca todo mundo tem, né? E sequelas, né? Isso é o de menos. Só aí eu pude me aceitar. E foi quando eu comecei a usar roupa curta, que até então eu só usava legging, né? De 2014 até 2021, só usava legging e vestido até o pé.
para poder sair no portão. Não precisava ser para sair na rua para longe, era no portão. Que eu tinha medo que as pessoas vissem as minhas cicatrizes. E quando foi 2021, passei a me aceitar, após também muitos anos de tratamento com psicologia. Eu tinha 2 psicólogas, que eu passei a me aceitar, né? Que as pessoas tinham que... Quem é que me conhecia, né, antes do acidente, tinha que me aceitar do jeito que eu era, do jeito que eu estava. E passei a não esquentar mais a cabeça. Agora, hoje em dia, eu uso short, bermuda jeans, vestido curto. Eu já vou pro centro da cidade de onde eu moro, de bermuda jeans, de blusa, né, curta. E esse é um relato aqui para ajudar muitas pessoas que não se aceitam, né? Porque às vezes a gente, mesmo tendo os 2 braços e as 2 pernas normal, a pessoa ainda reclama, né? Reclama de coisinha, de pouca coisa. E eu conheci tantas pessoas com tanta dificuldade, com tantas cicatrizes, com tanta marca, pessoas amputadas, que eu pude ver que aquilo ali, o que aconteceu comigo era o mínimo. Era o mínimo. Que eu tinha que agradecer a Deus em estar viva. E aqui eu espero, né, que esse vídeo possa ajudar as pessoas, né, que passa pelo que eu passei, pelo um acidente, ou uma sequela de algum problema de saúde, né, de um AVC, que a pessoa se aceite do jeito que ela é, que não esquente a cabeça com o que os outros falam, né, porque todo mundo fala de todo mundo, né. A pessoa vê uma pessoa, né, com uma sequela, uma pessoa deficiente, a pessoa tem que apontar, a pessoa fica olhando, a pessoa vira para trás para poder ver o que que é aquilo ali, entendeu? Que as pessoas, o ser humano é curioso. Mas aqui eu deixo meu relato e espero que possa ajudar algumas pessoas. E peço obrigado a todos, né? Um meu abraço, espero que vocês compartilhem, curtam o vídeo. E mais para frente eu tô aqui para poder contar outras histórias, que são muitas.